Bem-vindo ao Conselho Consultivo. Com o ano a terminar, é a altura de fazer o balanço das medidas que o Governo colocou em marcha e perceber o que falta ainda fazer. As reformas na função pública estão em bom ritmo, mas a verdade é que em 2013 o Estado vai ter de emagrecer ainda mais. 2012 foi um ano difícil, o pior desde 1974, nas palavras do Primeiro-Ministro. Mas 2013 não será melhor. Os portugueses vão ver novamente os impostos a aumentar e ainda que o chefe do Executivo diga que a maioria do programa de ajustamento já está em curso, a lista de medidas que faltam tomar ainda é longa. Se olharmos ao que foi feito e ao que ficou por fazer, o que salta à vista são os objetivos falhados. Mesmo com as reformas em curso, o Governo não conseguiu cumprir o déficit de 4,5%. E ainda há dúvidas se vai ficar nos 5%, a nova meta com luz verde dos credores internacionais. As reformas na função pública são das que mais saltam à vista. O Governo reduziu em 3,5% o número de funcionários públicos, mais do que os 2% que estavam previstos. A administração pública está mais pequena, foi reduzida em 40% o número de organismos e estruturas públicas, com um corte de quase 30% nos dirigentes. As regras laborais do Estado e do privado estão agora mais próximas, mas por fazer está principalmente o estudo prometido sobre os salários do público e do privado. A bom ritmo estão ainda as privatizações, com as posições na EDP e na REN vendidas. Falta ainda saber como termina o processo da ANA, depois da TAP ter ficado pelo caminho. Aprovado está também a liberalização do serviço postal. A reforma da Justiça também está em bom curso, assim como está feito como prometido a reestruturação dos escalões do IRS e a fusão da autoridade tributária e aduaneira. Sem falar da reforma do poder local, quase concluída, mas com um grande desgaste para o Governo. Pior estão os setores da educação, onde falta fazer quase tudo, desde avançar com as provas do acesso à profissão para contratados, a revisão do regime jurídico do superior ou a transferência de verbas para a formação contínua. Na saúde, apesar de estarem pagas algumas dívidas, falta também muita coisa. As dívidas em atraso ainda não estão totalmente liquidadas, a maternidade Alfredo da Costa continua aberta, a despesa com remédios ainda não está controlada, como pedem os credores internacionais, e a ADSE continua a gastar mais do que devia. O Governo tem ainda de atualizar os salários nas forças de segurança, terá de cumprir a reestruturação das Forças Armadas e ainda ficou pelo caminho a redução da taxa social única, que nunca foi para a frente. E se estas são algumas das medidas feitas e que faltam fazer, em 2013 muitas outras vão ter de avançar. 4.000 milhões de euros, no mínimo, é o que o Estado vai ter que emagrecer. 4.000 milhões de euros, o número que os portugueses já sabem de cor. São 4.000 milhões de euros que a Comissão Europeia já disse não são suficientes. O próximo ano pode ser de recuperação da economia mundial. Esta é a previsão de uma poll de analistas ouvidos pela agência Reuters. Mas, apesar de otimistas, alertam para alguns perigos. Apesar de ténues, os analistas esperam que as melhorias na economia global se comecem a sentir no próximo ano, depois de um 2012 que fica marcado por maior instabilidade e dúvidas sobre os gigantes Europa e Estados Unidos. No entanto, a poll de especialistas ouvida pela Reuters lê ainda sinais de perigo que podem pôr em causa a recuperação. Desde logo o problema do abismo orçamental nos Estados Unidos, que pode ter peso na performance da economia. Também a Europa, onde a crise das dívidas soberanas e o contágio entre Estados-membros marcou 2012, com os países a viverem sob forte contenção orçamental. A confiança dos mercados começa a notar-se, mas ainda não se revê em melhorias nas economias. O que esperam os analistas ouvidos venha a acontecer na segunda metade de 2013. Espera-se das economias emergentes uma manutenção dos níveis de crescimento, mas há muitas dúvidas sobre se conseguirão resistir aos problemas que ainda persistem nas economias mundiais. Olhando todos estes cenários, os 22 economistas ouvidos pela Reuters prevêem um crescimento de 3,2% da economia mundial, uma ligeira revisão em alta face à última análise, mesmo assim ainda mais pessimista que a do Fundo Monetário Internacional.
No Conselho Consultivo de hoje passamos em revista o ano 2012 e fazemos a antevisão de 2013 com os comentadores do ETV, Beja Amaro e também Joaquim Biancar Cruz. Muito obrigada aos dois pela vossa presença. Começamos por perspectivas para 2013. Beja Amaro, vamos falar do crescimento da economia. Vai ser melhor, pior ou em linha do que o previsto? Começamos pela economia da zona euro. O que é que lhe parece? Bem, o que é que me parece? Vamos lá ver, as questões hoje começam a ser um bocado essas. A sua pergunta acho que está muito bem posta. O que é que me parece? Porque o que me parece a mim, muito provavelmente não é o que parece a um outro qualquer economista. Temos já aqui outro economista para depois poder dar a sua opinião. E, portanto, não é fácil, fundamentalmente, não é fácil quantificar. Não acredito, pela evolução última de todos os dados, fundamentalmente no que diz respeito ao produto interno bruto, ao investimento, etc., que foram tornados públicos ultimamente, não me parece que o ano 2013 possa realmente ser um ano de recuperação. Eu diria mesmo mais, eu tenho algumas dúvidas e para não ser, estamos no Natal, não obstante as prendas já ter passado a época, pelo menos em Portugal, até nisso somos diferentes dos espanhóis. Portanto, exatamente. E não é só nisso, até na forma como enfrentamos a crise e enfrentamos a Europa. Eu diria que vamos ter com certeza uma Europa estagnada, uma Europa onde o crescimento não vai ser realmente positivo. Mesmo levando em linha de conta a zona euro e a comunidade na sua totalidade, eu tenho dúvidas que, tirando algumas exceções em alguns países, que, pronto, eu vou ser, digamos que, simpático, repito que estamos no Natal, acho que vamos ter um ano 2013 não muito melhor, talvez até ligeiramente pior, em termos de crescimento do que tivemos durante o ano passado. E todos os indicadores apontam para tal. Os 4 grandes países da comunidade estão com taxas de crescimento negativas ou estão estagnados. Não me parece, até por alguma incapacidade política e eu diria que até por alguma inércia ao nível de todo o seu tecido económico, não encontraram ainda o caminho e, portanto, não vai ser, com certeza, possível termos um crescimento. Isto é para ser otimista e não dizer pior, não é? Joaquim Biancar Cruz, concorda? Não, relativamente à Europa, eu sempre pensei que com esta crise e com os novos países que vêm, no fundo, para o projeto europeu, nomeadamente os países de leste, que dessem aqui algum impulso ao crescimento, até porque vinham de alguns degraus abaixo da média europeia. E o que é certo é que também o crescimento aí nesses países não tem sido... Tirando a Polónia, tem algum peso em termos que não tem sido o expectável, até alguns com bastantes dificuldades, nomeadamente a Hungria, e portanto também não tivemos aí uma almofada. Portanto, eu partilho, eu não gosto de ser pessimista de todo, mas partilho que realmente 2013... na melhor das hipóteses será um ano igual, que é mau, 2012, ou até normalmente pior para a União Europeia. E relativamente a isto na União Europeia, a Portugal, eu penso que ainda não vamos ter resultados de algumas das reformas já no terreno e já implementadas, portanto ainda não será de todo. E aí a questão de Portugal põe-se, se os portugueses, aqueles que já conseguiram ter sucesso em 2 programas do FMI, se esse português ainda continua a ser o português ou o português europeu. Porque aquele português flexível, com uma capacidade de resistência à prova de bala, se esse ainda é o português, ou se já somos muito europeus e pouco... E aí é a questão na sobrevivência e na criatividade que é necessária, na resistência das empresas, naquele espírito que nós usamos muitas vezes do desenrasca português, e se isso depois se vai materializar na vida do dia-a-dia e na vida económica. Em Portugal.
Bom, eu, Portugal, ainda sou sou mesmo mais pessimista do que para a Europa. Não só porque estamos enquadrados por toda essa Europa. Nós temos vindo a crescer, e quando digo a crescer, a ter algum sentido positivo ao nível das exportações. Nós tentámos a fazer um trabalho, digamos, os nossos empresários estarem a fazer um excelente trabalho ao nível da diversificação dos mercados para onde estão a dirigir as suas exportações, não é ou não vai ser suficiente para suportar o crescimento da economia portuguesa. Nós olhamos para o Orçamento Geral do Estado para 2013 e só vimos incertezas. E quando digo incertezas, vimos um conjunto de valores que quase que de certeza, como é evidente a anteriori é difícil dizer que não vão ser alcançados, mas eu diria que, olhando para a evolução recente de todos os indicadores económicos e sabendo nós, como acabou de ser referido, que todas as reestruturações que foram feitas não foram ainda feitas em termos de profundidade suficiente para dar resultados no curto prazo. Eu tenho algumas dúvidas, eu diria grandes dúvidas, que venhamos a ter depois quando uma pessoa olha para algo que nós falamos aqui quase sempre, quando se fala do Orçamento Geral do Estado ou quando se fala da execução orçamental, ou se quiser, da execução governativa, que é da formação bruta de capital fixo e que estamos a falar do investimento. Ao olharmos para o orçamento, o que é que nós vimos? Vimos novamente o investimento a cair. Os privados não me parece que tenham hoje em Portugal capacidade para suportar um crescimento da formação bruta de capital fixo suficiente, porque paralelamente não têm instituições financeiras que sejam capazes neste momento de os acompanhar em todas as suas necessidades de investimento. Portanto, não me parece que isto para não ir mais longe, em algumas áreas sociais que vão sofrer de uma forma muito clara e ainda mais dura do que durante o ano 2012. Não me parece que 2013 para Portugal seja um grande ano, muito pelo contrário. Estou convencido que se então a União Europeia não olhar para toda esta nossa situação, e agora quando me refiro a esta situação, refiro-me a Portugal, e se os nossos governantes não olharem para a Europa de uma forma diferente, eu tenho algumas dúvidas que se consigam alcançar. Eu diria que o próprio Governo tem dúvidas, não é? Porque já apresentou ou vai apresentando medidas alternativas para que as coisas não correrem mal, o que é logo um mau princípio, não é? O futuro próximo, neste caso 2013, não me parece que quando chegarmos ao próximo Natal possamos estar a dizer melhor do ano que passou do que estamos a dizer hoje, não é? De 2012. Claro que não, mas também partilho um bocadinho. Em relação aos Estados Unidos? Não, em relação aos Estados Unidos e à Europa, eu gosto de fazer esta análise dos Estados Unidos e Europa e o que é que está a passar. São dois blocos que partilham valores muito semelhantes em termos da democracia e de alguns valores que nós respeitamos e que também nos Estados Unidos são respeitados. E é interessante verificar que nestes dois blocos estão a sofrer uma maturidade ou um envelhecimento industrial, em que a indústria de ponta está toda a fugir para o bloco asiático. E, portanto, essa sangria nota-se nos Estados Unidos, como se nota na Europa. E nós estamos a sofrer disso. Portanto, a mais-valia da industrialização, que é isso que cria realmente um impulso nas economias, ou parte do impulso, fugiu todo para a Ásia. E o que é que nós temos? Temos uma Europa que se está a tentar redimensionar e com alguma sangria interna e, portanto, com esforço e com uma austeridade interna, mas, eventualmente, mesmo tendo sido não funcionando de forma tão célere como gostaríamos, ou tão eficaz, tão pronta em respostas a determinados países, a determinadas situações, mas funciona como um bloco que não é tão rápido, mas responsável. Eu não considero que os Estados Unidos estejam a fazer o mesmo percurso. Os Estados Unidos, perante esta fuga da industrialização, eu considero que estão a tentar passar à frente e ver se melhores tempos vêm. A dívida dos Estados Unidos cresce de forma insustentável relativamente ao PIB interno e continuam assentos numa política de emissão monetária como se não houvesse fim.
E, portanto, eu parece-me que este mandato de Obama, nem percebo como é que pode ser considerado uma figura do ano, mas se calhar já lá vamos a isso. É já a seguir. Não vai ser assombrado por isto. E o próximo que vier a seguir ao Obama terá, com certeza, que ter uma política completamente diferente. Podemos então olhar para as figuras do ano. Que figura nacional, que figura internacional é que elege no ano 2012? Eu vou fazer uma maldade. A nacional vou dar 3. Uma, em termos de cultura, Joana Vasconcelos. Considero o Almada Negreiros da nova geração. E portanto, acho que é uma mulher com talento e o que permite hoje, em termos da globalização, da internet, dos mecanismos internacionais, esta mulher ser apreciada em Singapura, na Tailândia, em países que, se calhar, um dos melhores artistas... Se calhar, a Almada Negreiros não teve essa oportunidade. Poderia fazer parte do Conselho da Diáspora Portuguesa. Exato. Olha, seria um ótimo nome. Outra, que incontornável, Vítor Gaspar. Quer se goste, quer se não se goste, é incontornável no espectro nacional. E outra que nos deixou em julho, mas que, e eu que gosto muito de história, não posso deixar de não falar de José Hermano Saraiva. Acho que foi um homem muitíssimo importante. Se fosse vivo também em podia termos integrar cultural, o Conselho da Diáspora Portuguesa. E teve um percurso muito interessante. Repare que ele esteve ligado ao antigo regime e soube perfeitamente lidar com a democracia e soube dar o seu testemunho do melhor que tem e ser respeitado pelas pessoas e valorizar o nacional. Ele é um excelente testemunho do valorizar daquilo que é nosso, daquilo que é a nossa cultura. E foi isso que ele fez toda a vida. Em termos internacionais, Rainha Isabel II, pelo seu jubileu, acho que é uma das grandes estadistas do século passado e do começo deste século. Uma referência, ela foi muito nova, posta à prova, num país que era visto como um país imperial e que tinha uma... Mas ela também soube, no fundo, estar com a nova realidade da Grã-Bretanha e tirar partido da Commonwealth e a forma como, muito discreta, mas muito sábia, que soube estar à frente de uma das maiores potências europeias. E, pelas piores razões internacionais, Bashar Assad. E o conflito da Síria e tudo o que provoca em termos destes regimes da intolerância, da falta de diálogo. Quer dizer, estamos ali num país, numa guerra civil, teimosa, que já se sabe qual é que vai ser o fim. Benjamar, figura nacional, figura internacional. Eu vou fazer uma abordagem ligeiramente diferente. De qualquer forma, vou dizer alguns nomes, porque acho importante. Pelo menos em relação a alguns deles, fixar aquilo que eu considero o melhor e o pior. No que diz respeito ao melhor em termos de Portugal, eu aqui diria que, não dando nomes, vou chamar os portugueses. Fundamentalmente um conjunto de portugueses que, ao longo deste ano, como a Joana, mas como muitos outros, na área da medicina, na área das artes, na área da engenharia, conseguiram ganhar prémios internacionais, prémios importantes, e conseguiram trazer um pouco, uma lufada de ar, digamos que, de futuro a Portugal. Paralelamente a todos os outros portugueses que, de uma maneira ou de outra, têm suportado, portanto, os maus ventos que por este país têm passado. Em relação digamos que à personalidade que, de uma forma negativa, mais influenciou Portugal, eu não posso deixar, tenho muita pena de falar, como é evidente, em Passos Coelho. Acho que é ele que, de uma maneira ou de outra, dá, digamos que, a cara por aquilo que tudo que tem sido feito no Portugal do último, na prática, ano e meio. Em termos internacionais, eu diria que, em termos positivos, aqui não estou 100% de acordo. Acho que a eleição de Obama e a ação de Obama tem realmente tido alguma influência, e aqui até um pouco por contraste em relação aos presidentes anteriores e a tudo aquilo que se perspectivava em termos de a ganhar um republicano nos Estados Unidos da América, as consequências que para o mundo eram previsíveis vir a acontecer.
Porque depois, olhando à volta no mundo, e quando se falou, e eu aqui, por acaso, é importante referir tudo o que se está a passar, porque acho que é um fator que no futuro vamos ter que levar em muita linha de conta tudo o que se está a passar no Norte de África, fundamentalmente, e Médio Oriente, vai nos trazer alguma obrigação de refletir sobre o que é que nós, europeus, e não só, andamos a fazer e a pensar sobre o mundo. E como esses estão mais perto que os chineses e com uma forma de intervir completamente distinta, vamos ter que pensar um pouco nisso. Em termos também da figura internacional que menos me agradou muito rapidamente, a União Europeia. Falamos de figuras, numa só pergunta, peço-lhe balanço da atuação do Governo, o melhor e o pior ministro. Em relação à atuação do Governo, eu penso que com a resposta que disse há pouco, referir melhores e piores ministros não é fácil. Não é fácil. E quando digo não é fácil, porque no seu todo a atuação tem um determinado resultado. Mas eu diria que o melhor ministro, talvez o Ministro da Saúde. O pior ministro, talvez Miguel Relvas. Não, relativamente ao plano de atuação do Governo, eu considero que este Governo, vamos lá ver, as três forças do arco governativo, todas elas assinaram o memorando da Troika, sendo que a que mais negociou e aquela que esteve à frente para negociar todas as pastas e com força política para tal, foi exatamente o Partido Socialista. E, portanto, considero que este Governo, embora tenha sido desastroso nisto ou naquilo, mas, verdadeiramente, todos aqueles que tinham responsabilidade de poder consideraram que foi necessário a ajuda. E, portanto, este Governo, durante 1 ano, 2 anos, tem, no fundo, implementado um conjunto de medidas que lhe são impostas. E claro, medidas extremamente impopulares. E muitas delas que já deviam ter sido tomadas há 10, 15 anos de forma tenue e não todas numa rajada como têm sido. E neste sentido, considero que tem existido, e ainda mais uma coligação, alguma responsabilidade patriótica e, sobretudo, lá fora, mais confiança. Eu relembro que as autoridades internacionais não tiveram confiança nenhuma no ex-primeiro-ministro e no ministro das Finanças nos seus últimos dias de mandato. Nomeadamente, quando vieram aqui para o primeiro encontro com este governo, estavam completamente de pé atrás. E, portanto, essa reputação internacional nós conseguimos ter, e nomeadamente, repara a vitória de abaixo dos 7%, e o que é que significavam os 7% para Teixeira dos Santos. Temos conseguido. Agora, além disto, é evidente que há um conjunto de medidas, há um conjunto de forma da explicação, da comunicação, da implementação de medidas que tudo poderia ser melhorado e mesmo em termos da negociação com os nossos credores. Relativamente ao melhor ministro e ao pior ministro, eu vou dizer isto, que se calhar é um bocadinho chocante para muitos, mas o melhor ministro, para mim, em termos internacionais e da responsabilidade do país, é sem dúvida Vítor Gaspar. E da confiança que ele gerou aos mercados internacionais e o que nós hoje estamos a usufruir em termos de taxas de juros devido a essa confiança. Porque senão a taxa, para mim, de impostos e o esforço ainda era muito maior. Relativamente ao pior ministro, não digo que não seja uma pessoa politicamente extremamente hábil. No entanto, eu considero que Miguel Relvas tem vindo realmente, nos últimos tempos do Governo, a ser um incómodo, não só interno, em termos governamentais, mas também e, sobretudo, da coligação. E por isso eu considero que talvez seja ali o elo mais frágil neste momento. Para terminar, resoluções para 2013. Não, quer dizer, as resoluções para 2013, vamos lá ver o seguinte. Além de nós estamos mediante um programa de apoio de um empréstimo que nós tivemos que conceber, senão tínhamos que fechar escolas, tínhamos que deixar de pagar reformas e tínhamos que deixar de fazer um conjunto de funções que consideramos essenciais no Estado Social. E, portanto, além de termos que manter um bom relacionamento com os nossos credores e dar-lhes confiança e dar confiança aos mercados, também temos que saber, a pouco e pouco, ganhar folgas para que não se perca um conjunto de ativos empresariais, industriais, para sempre.
na economia. E, nomeadamente, também em termos da própria autonomia financeira do sistema bancário português. E, portanto, há aqui esse equilíbrio, que é um equilíbrio duro e muito exigente, mas que é a única alternativa. E eu acho muito estranho que pessoas que há 1 ano e meio, 2 anos, assinaram o memorando da Troika e parece que tenham-se esquecido. E algumas das políticas que lá estavam, que até já foram mudadas, foram exatamente assinadas por pessoas que hoje falam como não tivessem nada a ver com o assunto, nomeadamente refiro-me ao Partido Socialista e muitos dos seus dirigentes, e, portanto, temos que ser realistas durante o caminho que temos que tomar. Agora, há um pós-Troika também. Nós temos depois outros empréstimos que vão vencer a nível do Estado e a sustentabilidade. Deixamos isso para 2013, Beja-Mar, muito rapidamente, resoluções para o próximo ano. Bem, eu diria que a principal resolução seria inverter claramente o caminho que temos vindo a seguir. Eu estou de acordo com todos os partidos, de uma maneira ou de outra, como é evidente, tirando o PC e o BE, assinaram um memorando. Só que as circunstâncias em que ele foi assinado foram umas determinadas circunstâncias. Portanto, há que olhar para as circunstâncias de hoje. E as circunstâncias de hoje são completamente diferentes das circunstâncias de há 1 ano e meio atrás. Portanto, eu diria que o grande esforço que deveria ser feito no futuro próximo era alterar, em última análise, tentarmos aproximar-nos da Christine Lagarde e tentar apoiar-nos um pouco, portanto, nas posições que ela ultimamente, ou neste caso o Fundo Monetário Internacional, tem vindo a tomar. Que não é por acaso, com certeza que o faz, e, se quisermos, ela começa a ser também ela e não só, mas porque os espanhóis também começam a ser contrapoder e os italianos vão a caminho. Já o eram, foram eles que mobilizaram um conjunto de europeus para a possibilidade de um outro caminho. Portanto, é a altura de nos deixarmos de estar permanentemente agarrados à Alemanha e, se calhar, olhar para outros horizontes onde poderá estar parte da solução. Ficamos com essa mensagem. Beja-Mar, Joaquim Biacar Cruz, muito obrigada pela vossa presença neste Conselho Consultivo. Vemo-nos em 2013. Desejo-vos um ótimo ano. Obrigado. O Conselho Consultivo fica por aqui. Está de regresso amanhã.